Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Professor Luciano dando continuidade ao nosso estudo de Direito Administrativo em questões. Meus queridos, hoje nós vamos bater um papo, claro, dentro do Direito Administrativo, resolvendo questões, como deve ser feito, tá bom? Sobre um tema extremamente importante que são os princípios da administração pública, que são os princípios norteadores da administração pública. Aqueles princípios que, ora, são chamados de expressos, porque estão no 37 caput da Constituição, e também, ora, chamados de implícitos, porque são retirados através da interpretação da Constituição. E muitas vezes esses princípios, a gente tem que lembrar que não existe hierarquia entre eles. Então, lembrar que o princípio expresso da Constituição, limpa, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não é mais ou menos importante que os princípios que são implícitos, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, continuidade. Então veja que quando a gente fala dos princípios, é uma matéria extremamente importante para a sua aprovação. Então vamos lá, sem mais delongas, aqui em questões, apresentar para vocês de maneira tranquila, tá? A matéria relacionada aos princípios norteadores da administração pública, beleza? Vamos lá na tela para vocês aí a matéria que nós vamos trabalhar, os princípios. E claro, segue o professor Luciano, adv.luciano Souza lá no Instagram, as redes sociais. Vai ser o maior prazer ter você conosco, juntamente com o Objetivo Concurso, tá? Não esquece também de seguir o Objetivo Concurso. Primeira questão para você na tela. Fala assim, ó. Os princípios constitucionais do direito administrativo. E aí, queridos, ele vai trazer para a gente uma questão, tá? Que ele está fugindo um pouquinho daquela, digamos que Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje nós temos questões muito mais elaboradas, questões que não simplesmente pedem ali o conceito de cada princípio. Nós temos hoje, principalmente, as bancas que estão se modernizando ali, tá? Estão cobrando questões direcionando para o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Não importa se você vai fazer concurso público para guarda, para polícia, para tribunal, não importa o nível, meu amigo. Hoje eles estão cobrando entendimento da jurisprudência. Claro que você não vai aprofundar de maneira digamos que substancial, não precisa, basta que a gente faça uma leitura da jurisprudência e entenda o princípio, o que os tribunais superiores entendem sobre a aplicabilidade de alguns princípios, porque isso começou a reverberar em muitas provas. Então não adianta eu trazer para você aqui uma questão, perguntando quais são os princípios, e claro, você vai ficar super feliz acertando todas e na hora da prova se estrepar, porque vai cair lá uma questão que você não viu com o professor. Então aqui a gente é bem pé no chão, a gente repassa para você o que está caindo hoje de maneira atual, 2023, atual, e claro, vocês precisam sim desse tipo de abordagem além de conceitual, abordagem da jurisprudência dos tribunais superiores. Antes de fazer a questão, eu quero só apresentar para vocês aqui um pequeno entendimento de um julgado do STF acerca de um princípio. Aliás, na verdade, os princípios como um todo, tá bom? Então vamos lá, eu quero apresentar a questão para você. Olha só, nós temos aqui a letra A que fala assim, ó. Letra A fala assim, ó. O acesso à informação é faceta do princípio da publicidade, cuja concretização se esgota no direito de obter certidões e na ação de habeas data. Veja que é uma questão muito mais elaborada. O que fala o princípio da publicidade? O princípio da publicidade vai dizer que a administração pública tem um dever de fazer a publicação dos seus atos. Obviamente, isso é muito fácil, isso é muito disso em toda a doutrina, sobretudo na jurisprudência, bem tranquilo. Tudo que a administração pública vai fazer, ela tem que dar publicidade. Essa publicação tem que ser uma publicação oficial. Só que não se esgota simplesmente ali em obtenção de certidão por parte do cidadão. Ou seja, independentemente do direito ser concretizado, da administração pública entregar certidões e também na ação de habeas data, que é um remédio constitucional que visa o conhecimento de informações personalíssimas para aquele titular, tá? Não se caracteriza somente nisso. Ou seja, a administração pública ela precisa da publicidade de todos os seus atos, não só aqueles atos que reverberam exatamente o direito de obter certidão do cidadão. Então, todas as vezes que a administração pública, por exemplo, for ali lançar o edital de uma licitação, tem que ser dado publicidade. Veja que não está diretamente ligado ao direito de obtenção de certidão. Então, o dever de publicidade da administração pública em concretização do princípio da publicidade, tá? Ele não está vinculado ao adstrito somente em entregar certidões, vai muito mais além. Todos os atos, essa é a regra, meus amigos. Todos os atos da administração pública devem ser dados publicidade. Então, aqui a letra A já está errada porque fala
cuja concretização se esgota. Não, porque vai muito mais além de entregar a certidão e também na ação de habeas data. Já fica errada a letra A. Ele pede a correta, tá bom? Letra B. Uma das facetas do princípio da legalidade, reserva de lei para reger determinadas matérias, nem sempre implica necessidade absoluta de lei ordinária, pois, mesmo em áreas de aplicação rigorosa ao princípio, como o direito tributário, admite-se, por exemplo, a instituição de tributo por medida provisória. Queridos, aqui nós temos o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade vai falar para a gente? O princípio da legalidade, ele vai dizer para a gente o seguinte: ele vai dizer que tudo que a administração pública faz tem que ter um respaldo legal, ou seja, todos os atos da administração pública obrigatoriamente tem que ter a previsão legal. Tanto é verdade que quando a gente estuda as matérias relacionadas aos atos administrativos, nós temos como um dos seus atributos a tipicidade. O que é a tipicidade? É a previsão na lei, tá bom? Dos efeitos dos atos administrativos. Então, todo ato administrativo tem obrigatoriamente que ter a tipicidade. Meu amigo, tudo que a administração pública faz, ela precisa fazer de acordo com a lei. Até mesmo nos atos discricionários, em que o administrador tem uma liberdade de analisar oportunidade e conveniência. Ali ele precisa cumprir o princípio da legalidade. Vocês, futuros servidores públicos, a todo momento precisarão estar cumprindo o que a lei determina. Isso é princípio da legalidade. E aí, a gente observa que quando se fala de medida provisória, nós temos ali a medida provisória como um tipo de lei. E quando eu falo de lei, estou falando de lei em sentido amplo, que pode ser uma medida provisória, ou seja, um ato normativo que parte do Poder Executivo, pode ser uma lei ordinária, uma lei complementar, um ato normativo que parte do Poder Legislativo, não importa de onde está vindo aquela lei, tá? Porque quando falamos em legalidade, estamos falando no sentido amplo, estamos falando da legalidade que vai ser o ato normativo vindo de qualquer um dos poderes. Então, a administração pública se vincula ao princípio da legalidade, que é entendido no seu conceito amplo. Não importa se for, por exemplo, a medida provisória para criar um tributo, pode? Pode. Não tem problema nenhum, claro, observada as determinações legais. Então, veja que a letra B de bola está correto, porque ele diz assim, uma das facetas do princípio da legalidade, a reserva legal para regir determinadas matérias, nem sempre implica a necessidade absoluta de lei ordinária, pois nem mesmo as áreas de aplicação rigorosa ao princípio, como o direito tributário, admite, por exemplo, a instituição de tributo por medida provisória. Ou seja, traduzindo aqui o teor da letra B de bola, independentemente do tipo de lei, a administração pública sempre vai ter que cuidar de cumpri-la. A administração pública sempre vai atuar dentro das suas determinações. Então, ficou correta a letra B de bola, já encontrei o gabarito. Bora só fazer um confere rápido nas demais alternativas. Letra C. A adequação é um dos elementos que conformam o princípio da proporcionalidade. Significa que o ato administrativo será inválido por ofensa a esse princípio. E se o próprio ato não for apto a atingir por inteiro a finalidade do qual se dirija. Pessoal, está errado porque isso não é adequação. Quando falamos em adequação, estamos falando em uma das facetas do princípio da proporcionalidade, ou seja, os meios têm que justificar os fins, princípio da proporção. O princípio da proporção é que a administração pública, se ela for exigir alguma coisa, tem que ter uma finalidade, tem que ter o porquê, tá bom? Então, tudo que a administração pública faz tem que ter um motivo, um porquê, e o motivo tem que ser plausível. Legal? Então, está errado aqui a letra C. A letra D, fala o quê? Em decorrência do princípio da segurança jurídica, candidatos empossados a cargo em virtude de tutela de urgência não devem ser afastados no cargo do Poder Judiciário. Leve o tempo demasiado para o processo, mesmo que a tutela seja revogada. Pessoal, aqui ele falou em tutela, está errado, por quê? Porque nós temos o princípio da segurança. O princípio da segurança jurídica vai dizer que os atos da administração pública não podem violar ato jurídico perfeito, coisa julgada, tem que ser respeitado. E que as ações da administração pública devem ser seguras. Eu não posso, por exemplo, alterar o entendimento hoje, né, por exemplo, uma decisão da administração pública conforme foi dada ontem, porque isso vai dar uma instabilidade ao sistema. Por isso é que nós temos o princípio da segurança, ficou errado aqui a letra D. Claro, a letra E está incorreta, porque o princípio da supremacia do interesse público implica que o interesse privado é intrinsecamente oposto ao interesse público. Não é isso, galera. O princípio da supremacia do interesse público, o nome já está dizendo, supremacia. O interesse da administração pública, né, está acima de todos os interesses particulares. Não que são opostos, tá? Não são opostos. Muitas vezes são interesses que têm, digamos que,
visualizações diferentes, mas não necessariamente opostos. A ideia é que a administração pública está acima dos interesses particulares, tá? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, letra B de bola, uma questão mais trabalhada, uma questão que é um pouquinho mais pesada, por isso que eu fiz questão de colocar para vocês aqui, tá? Bom, beleza, vamos lá, questão de número 2. Questão de número 2. Opa, questão de número 2. Opa, pessoal, fiz aqui a questão errônea, foi isso? Deixa eu ver aqui. Aliás, eu já fiz a questão de número 2. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela, ó. Eu fiz a questão de número 2. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Veja que eu resolvi a questão de número 2, tá? Eu resolvi essa questão de número 2, já foi, e agora eu vou resolver a questão de número 1. Só fizemos uma inversão aqui, mas não tem nada não, tá? Só fizemos uma inversão. Vamos lá. Agora sim eu vou resolver a questão de número 1. Professor, o senhor começou com resolver a 2, não tem problema, resolvi a 2, agora eu vou resolver a 1. Vamos lá, a questão de número 1, fala assim, ó. Os princípios constitucionais do direito administrativo, letra A, podem ser aplicados diretamente pelo gestor público, mas não em sentido contrário à lei, ou seja, contra a lei, ainda que o interesse público aponte nesse sentido. Pessoal, outra questãozinha bem tranquila, que quando fala assim, que os princípios não podem ser aplicados pelo gestor, que os princípios podem ser aplicados pelo gestor público, mas não em sentido contrário à lei. Beleza, até aqui tudo bem. Aí veja, vírgula. Ainda que o interesse público aponte nesse sentido. Errado. Porque quando eu tenho uma situação que está de acordo com a lei, mas contrariando o interesse público, opa, aí já não pode. Porque vocês têm que lembrar que no direito administrativo o interesse público ele sempre vai ser, digamos que, aquilo que vai dar legitimidade para todas as ações. Então, aquilo que é legal, mas não está de acordo com o interesse público, não vale, tá bom? Beleza? Então, a letra A já fica incorreto, porque no finalzinho ele colocou, ó, ainda que o interesse público aponte sentido contrário. Então, letra A fica errado, beleza? Letra B. Os princípios podem justificar decisões administrativas sem a intermediação da lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do nepotismo. Professor, que situação foi essa? Pessoal, corretíssimo. É bem simples o entendimento aqui, ó. É bem simples. Você precisa entender o que é o nepotismo. Nepotismo nada mais é do que aquele gestor, nos cargos comissionados, ele começar a direcionar para aquelas pessoas que são próximas, que têm uma linha de parentesco por afinidade ou consanguinidade. Isso seria o nepotismo. E aí, o Conselho Nacional de Justiça ele vai dizer para a gente que os princípios da administração pública, sobretudo aqueles princípios que são expressos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são auto-aplicáveis. O que é isso, professor? Quer dizer que eu não preciso de uma lei criada para que os princípios devam ser cumpridos. O CNJ ele vai dizer para a gente que, independentemente de existir a lei que proíbe o nepotismo, por si só, quando um gestor ele nomeia dentro da proximidade de laço consanguíneo ou por afinidade, alguém para um eventual cargo comissionado, configurando nepotismo, ainda que não tivesse a previsão legal, isso violaria o princípio da moralidade. Tá? Então está correto, é o gabarito da nossa questão. Não custa nada você ter esse entendimento. Lembrem-se que os princípios são, digamos que, supernormas. Os princípios da administração pública, eles são auto-aplicáveis, eles não exigem a criação de uma lei para que ele possa ser aplicado. Então, por exemplo, o princípio da legalidade vai dizer que os atos da administração pública têm respaldo legal. Eu não preciso de uma lei, claro que nós temos hoje, né? Mas eu não precisava de uma lei para dizer que o princípio da legalidade precisa ser aplicado, tá? Por quê? Porque os princípios são auto-aplicáveis, eles independem de uma lei para que eles possam ter a sua aplicabilidade. Olha o que fala a letra B de bola, que é o nosso gabarito, vou repetir para você, tá? Podem justificar decisões administrativas sem a intermediação de lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do nepotismo. Perfeito, é o nosso gabarito. Olha o que está errado na letra C, são enumerados taxativamente. Não, claro que não, queridos. Ali é um rol exemplificativo.
tá? Exemplificativo. Por quê, professor? Porque aqueles princípios do 37, eles não se esgotam ali. Existem outros princípios além do 37. Os 37, que falam legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somente são os princípios que nós vamos chamar aqui de expressos. Mas os princípios que vão nortear as ações da administração pública não se resumem àqueles gravados no 37. Então, aquilo ali vai ser um rol o quê? Exemplificativo, não é taxativo, tá bom? Letra D de dado. Não se limita à questão do 37, embora impliquem ontologicamente comandos genéricos capazes de vincular positivamente a ação administrativa. Errado, tá bom? Porque quando ele fala aqui, ó, embora impliquem ontologicamente comandos genéricos, não são comandos genéricos, são comandos específicos para a administração pública. São imponderáveis, enquanto enunciam máximas fundamentais para a compreensão do direito administrativo. Errado. Então aí nós temos letra B de bola, o nosso gabarito relacionado aos princípios, tá? O que eu preciso levar para a minha prova? Que os princípios são, anote, auto-aplicáveis, que eles não precisam de uma legislação para que eles possam ser respeitados. Professor, onde que eu vou encontrar isso? Resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça de 2005. Tá certo? Que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, vai repercutir essa resolução. Legal, pessoal? Tranquilo? Professor, essa resolução tá onde? Tá aqui, ó. O Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 7 de 2005, vedando a prática de nepotismo nos órgãos do Poder Judiciário. Na ocasião, entidades questionaram a resolução, alegando que não havia vedação ao nepotismo na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal dizia que não dizia nada, na verdade, porque não tinha essa proibição. Pois é, teve gente que apresentou esse argumento, vai absurdo, né? O assunto dependia de lei em sentido formal. Contudo, o STF entendeu, no recurso extraordinário, tá, julgado em 2008, que a vedação do nepotismo não exige, ou seja, para a aplicação do princípio da moralidade, né, trazendo aqui para o nepotismo, não exigia-se a criação de uma lei formal para coibir a prática, uma vez que a proibição, que decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37, né, da Constituição Federal. Assim, os princípios constitucionais, eles podem justificar as decisões administrativas independentemente de quê? De lei, pois eles são auto-aplicáveis. Essa partezinha final é que eu quero que você guarde, porque se cair na prova é o tipo de questão que vai separar os classificados dos aprovados, tá bom? Duas questões de um nível um pouquinho mais acima, mas não tem problema, vocês vão ver que agora as questões vão dar uma aliviada. Então eu coloquei essas duas questões, porque, repito, são questões que exigem um pouco mais do candidato, mas não tem dificuldade nenhuma, se cair é nosso, tá bom? Questão de número 3, vamos lá, questão de número 3 na tela para vocês. O direito de petição aos poderes públicos assegurado pela Constituição Federal, de 88, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. O que é isso, professor? Apresentar tempestiva resposta quer dizer apresentar dentro de um prazo razoável. Então, todas as vezes que eu exerci o meu direito de petição, que nada mais é do que o direito de eu exigir uma providência para o poder público quando eu estiver diante de uma ilegalidade ou abuso de poder, a administração pública ela tem que me entregar isso dentro de um prazo legal. Detalhe, a Constituição Federal não fala nesse prazo de me entregar essas informações. Então, até aqui, sem dificuldade nenhuma. Todas as vezes que eu exerci o meu direito de petição, que é o direito de pedir uma providência para a administração pública, né, quando eu estiver diante de uma ilegalidade ou abuso de poder, a administração pública ela vai ter que me entregar isso dentro de um prazo legal, dentro de um prazo razoável, prazo que vai ser trazido pela norma infraconstitucional. Até aqui, beleza. Veja, a demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é omissão violadora do princípio da eficiência. Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança do cidadão, que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública. Tal mora atenta contra o princípio da... Olha que legal, galera. Bem simples a ideia. Todas as vezes que o cidadão ele vai exercer o seu direito de petição, a administração pública tem que entregar a contento e dentro de um prazo legal a informação requerida. Isso viola qual princípio? Nós vimos que o princípio primário aqui a ser violado é o princípio da eficiência, porque a administração pública precisa cumprir o princípio da eficiência, tá? Ser eficiente na entrega da informação quando do exercício do direito de petição pelo cidadão. Legal. Aí a pergunta que não quer calar, além da eficiência, isso vai violar também qual princípio? O princípio da moralidade. Anote,
a ausência de informações dentro do prazo legal ou a ausência da informação, considerando ali a omissão do poder público no exercício do direito de petição, tá certo? O que é o direito de petição, professor? É quando administrado, o cidadão, ele solicita algum tipo de providência quando ele estiver diante de uma ilegalidade ou abuso de poder. Ou administração pública, por favor, vem cá, me dá essa informação, eu preciso. A administração pública ficou parada, omissa, violação do princípio da eficiência e do princípio da moralidade. Tem dúplice violação aqui, tá? Guarde isso. Questãozinha bem tranquila, também exarada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, o gabarito aqui vai ser o que, galera? Letra B de bola. Questãozinha também bem tranquila. Professor, mostre para mim aqui o julgado. Olha o que diz o STJ. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir a obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que a denúncia incapacidade do poder público, que denuncia a incapacidade do poder público em desempenhar num prazo razoável as atribuições a que lhe foram conferidas pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, o comando do artigo 5º, inciso 78, que fala do direito de petição, fere também a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão deposita, né, na administração pública. Então tá aí um julgado bonitinho, a demora na prestação da informação para o cidadão no exercício do direito de petição, tá bom? Viola, além do princípio da eficiência, o princípio da moralidade, entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cai na prova é nosso, não tem como errar isso, meu irmão. Me despeço por aqui, desejo a todos um forte abraço, até a próxima. Vamos continuar no nosso próximo bloco. Valeu, pessoal, volto já. Aqui para o nosso próximo bloco, vamos agora resolver a questão de número 4. Vamos lá? Na tela para vocês, questão 4. A Constituição constitui violação ao princípio constitucional da administração pública. Ele vai trazer para a gente algumas situações, tá bom? Questãozinha que você pode encontrar na sua prova, ele vai trazer para a gente algumas situações e ele vai dizer aqui que essa situação viola aqui a administração pública. Por quê, professor? Como assim? Ele vai trazer algumas situações concretas e ele vai dizer que pede para que nós possamos aplicar aqui, escolher a alternativa que tem violação ao princípio da administração pública, tá? A letra A, vamos lá. Letra A fala o que para a gente? Olha só. Nomeação de cônjuge de prefeito para o cargo de secretário estadual, mesmo que nomeado possua inegável qualificação técnica profissional e idoneidade moral. Queridos, professor, mas isso aqui é nepotismo, acabei de ver com o senhor. Calma, calma. Tudo bem que, no primeiro momento, em tese, é nepotismo. Todavia, eu tenho jurisprudência que diz que isso não é nepotismo. Tá vendo a diferença? Tá vendo o tipo de questão que vai separar de classificado de aprovado? Porque primeira coisa que primeiro cara que bateu o olho, viu o nepotismo, violação do princípio da moralidade, opa, já vai marcar isso aqui. Calma. Nós temos a jurisprudência do STJ que vai dizer que aqui nós temos uma exceção ao princípio do nepotismo. Tá? Aliás, uma exceção à conduta do nepotismo. E que não há violação a princípio da administração pública quando nós temos, por exemplo, um cônjuge de um prefeito nomeado para o cargo de secretário estadual, mesmo que o nomeado possua inegável qualificação. Por exemplo, o prefeito, ele é casado com uma médica, e a médica é extremamente qualificada e tem idoneidade moral. Tá? O STJ entende que, por que não aquela médica ser nomeada pelo seu esposo, então prefeito, tá? Para ocupar o cargo de secretária de saúde, por exemplo. Não há qualquer tipo de violação aqui ao princípio, tá, da moralidade. Isso não constitui nepotismo, tá bom? Então, a primeira não tem violação, logo eu não vou marcar. Beleza, pessoal? Então, vamos guardar isso aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, ó, tá certinho, porque não tem violação. Agora, veja a letra B. Limitação de idade por ato administrativo para fim de inscrição em concurso público, ainda que tal medida seja fundamentada na natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Aqui nós temos violação, tá? E a violação aqui é do princípio da legalidade. Por quê? Por quê, professor? Porque, inclusive, nós temos jurisprudência no sentido de que qualquer tipo de limitação que venha, porventura, no edital, que restringe o acesso do indivíduo a cargo público, como, por exemplo, idade, sexo, acontece muito em polícia militar,
direcionando ali idade, direcionando sexo. Vocês têm que lembrar somente um pequeno detalhe. Qualquer tipo de requisito que tenha restrição de acesso ao cargo público para provimento de cargo efetivo, essas restrições elas só são válidas e legítimas se estiverem na lei. Ato administrativo ou ato da administração pública não tem o poder de criar condições sem a previsão legal, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, nesse caso aqui, quando nós temos por ato administrativo, ato que vem da administração pública, limitando, por exemplo, o acesso ao cargo público, colocando o limite de idade ali, condições que sem a previsão na lei, por um mero ato administrativo, violação do princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade está sendo violado e é o nosso gabarito, tá bom? Marque aí conosco. Vamos ver aqui a letra C. Publicação em site eletrônico mantido pela administração pública de nomes de servidores e dos valores dos respectivos vencimentos e vantagem pecuniária. Isso aqui não viola, tá corretinho? Não viola a administração pública, tá? Não viola princípio. Atribuição de nome do governador já falecido, conhecido pela defesa dos direitos humanos à escola pública de rede estadual de educação. Também não viola, tá certinho, não viola. Professor, mas isso não vai violar o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade realmente ele proíbe a situação de um indivíduo, do agente público, se locupletar, colocando, por exemplo, atribuindo a ele o nome da determinada obra em vida. Nesse caso aqui, nós temos entendimento da jurisprudência que se já falecido, não há problema nenhum e não há violação do princípio da impessoalidade. Só haverá violação do princípio da impessoalidade se você atribuir, se o gestor público atribuir, tá certo, em vida, qualquer tipo de situação, tá, que tenha a questão da promoção pessoal. Então, se eu sou gestor atualmente e digo, aquela ponte vai ter o meu nome, a ponte lá vai ter o meu nome, aquele hospital vai ter o meu nome, para que eu possa ter promoção pessoal, para que eu possa me locupletar, ter beneficiamento, dizendo que as obras fui eu que fiz, opa, já não pode, porque nós temos a violação do princípio da impessoalidade. Todavia, repito, o STJ, corroborado na jurisprudência também do STF, entende que se já falecido o gestor, não há violação ao princípio da impessoalidade. Guarde isso, é importante que você guarde isso, porque vai fazer a diferença na sua prova, tá bom? Então, tá certinho, não tem violação. Letra E. A anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal independe de prazo e da existência de direito adquirido. Olha aí, galera, corretinho, né? A anulação pela administração pública de ato administrativo ilegal independe de prazo e da existência de direito adquirido. Claro, porque se é ilegal, tá bom? Isso aqui nós temos o princípio que chamamos de autotutela. Bacana? Lembrou? O que é que significa o princípio da autotutela? É o princípio que vai dizer que a administração pública pode fazer controle dos seus próprios atos, anulando os atos ilegais e revogando os atos inoportunos e inconvenientes ao interesse público. Lembrem-se que, quando se trata aqui de anulação de ato legal, independe de prazo e também da existência de direito adquirido. Também está correto, não viola nenhum tipo de princípio, tá? Beleza? Tranquilo, então. Letra B de bola é o nosso gabarito. Marque aí. Letra B de bola, nosso gabarito. Olha aí, pessoal. Onde que eu vou encontrar? Súmula importante, hein? Súmula importante. Anote, meu querido. Súmula 683 do STF. De fato, pode haver limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula. Pode ter limitação, mas essa limitação só pode estar prevista em lei, não pode em ato administrativo. No entanto, o ato administrativo, por si só, não pode estabelecer limitação de idade, uma vez que o edital só pode prever essa diferença se, além da justificativa da natureza das atribuições do cargo, houver previsão legal. Ou seja, galera, previsão aonde? Na lei. Logo, a limitação atenta contra o princípio da legalidade. Show de bola. Questão 5. Professor, eu queria uma questão dessa. Tá aí para você, ó. Questão 5. Os princípios que norteiam a administração pública expressamente previstos no caput do 37, é o famoso LIMP, né, galera? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Quero chamar a atenção aqui da eficiência, galera. Eficiência vai vir com a emenda constitucional número 19.
de 98. Veja que a Constituição é de 88. 10 anos depois é que veio o princípio da eficiência. Então, cuidado. Muita calma nessa hora. Se a tua prova estiver dizendo que na promulgação da Constituição nós tivemos o LIMP, legalidade, pessoalidade, publicidade, eficiência, errado. Porque a eficiência é um princípio que vai vir somente depois de 10 anos de promulgada a Constituição. Outra informação importante que eu quero que vocês guardem é que o princípio da eficiência vai instalar aqui no Brasil o que chamamos de administração gerencial. Bora anotar? Vamos lá. Aqui o princípio da eficiência vai trazer o que chamamos de um modelo de administração. Administração gerencial, galera. O que diabo é isso, professor? Administração gerencial é aquela administração em que ela necessita de resultados. Olha que bacana. É necessário que existam resultados. Não adianta somente a administração pública estar ali, bonitinha, toda organizada, estruturada, que não tenha resultados. Então, a eficiência, emenda 19 de 98, ela exige que as ações da administração pública sejam eivadas de resultado. Daí falar em eficiência. Letra D de dado, questãozinha tranquilinha, para que a gente possa relaxar aqui, tá bom? Na questão 5. Questão 6. No âmbito da administração pública, faz necessário para que a administração pública mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos. O que é antijurídico, professor? Bora no direito penal. Antijurídico vai ser uma conduta contrária à lei, uma conduta que contraria a lei, quando verificada a expectativa legítima por parte do administrado, a estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa, a interrupção dessa expectativa violará o princípio da... Olha que questão maravilhosa, questãozinha excelente, tá, queridos? Vamos lá, bora debruçar aqui nessa questão. Veja, no âmbito da administração pública, se faz necessário que a administração pública mantenha os atos administrativos, ainda que estes sejam qualificados como antijurídicos, tá? Elas têm que manter. Professor, como assim tem que manter? Tem que manter. Todas as vezes que a administração pública tiver um ato ali contrariando a lei, tem que manter até que a administração pública anule, ou até o Poder Judiciário anular. Por quê? Porque quando a administração pública ela cria um ato administrativo, aquele ato administrativo ele é presumivelmente verdadeiro, presumivelmente legítimo, porque até que ele seja anulado, ou seja, seja determinado que aquele ato viola a lei, tá? Ele tem os seus efeitos, tá bom? Mas a administração pública faz isso por questão de que chamamos controle. Ela pode fazer controle dos seus próprios atos e fazendo a anulação daqueles atos ilegais. Até aqui tudo bem. Agora veja que a questão não está falando de controle. Não está falando de controle. Veja que a questão está pedindo aqui para você, para que você possa entender. Aí ele fala, estabilização dos seus efeitos decorrentes da conduta administrativa. A interrupção dessa expectativa violará qual princípio? Claro que é o princípio da confiança. Professor, o princípio da confiança? Bora entender aqui? Deixa eu pegar aqui o princípio da confiança, que também ele é chamado de princípio da segurança jurídica, tá, queridos? Deixa eu explicar. A administração pública, quando traz ali um ato administrativo, ainda que ilegal, ele tem os seus efeitos até que ele seja declarado como ilegal. Então, por exemplo, se eu sou administração pública e aí eu criei um ato administrativo, aquele ato de imediato ele é ilegal. Mas enquanto eu, administração pública, não declarar a sua ilegalidade, dizendo que ele está contrariando a lei, ele vai surtir os seus efeitos, meu amigo. Ele vai surtir os seus efeitos. Por quê? Por conta da presunção de legitimidade e veracidade que eu tenho. Eu estou criando um ato administrativo, ele vai surtir os seus efeitos, até que eu diga, opa, esse ato é ilegal. Tanto é verdade que quando eu digo que esse ato é ilegal, eu, administração pública, estou dizendo que o ato é legal, ele vai ter efeito ex-tunc, retroativo. Ele vai desfazer tudo aquilo que foi constituído sob base daquele ato administrativo, tá? Então, ele vai, na hora que eu lanço o ato administrativo, é ilegal? Mas eu não decretei ainda. Tá valendo. Isso viola o princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica que também é chamado de confiança. Legal? Deixa eu pegar para vocês aqui, depois eu volto na questão, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui, anota, então, marquei, ó, confiança. Olha o que aqui fala aqui o princípio da segurança jurídica.
tem por objeto assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas. Dessa forma, busca-se evitar a quebra de expectativa que a população tem sobre a manutenção das decisões do poder público. No aspecto subjetivo, o princípio é conhecido da proteção à confiança, no sentido de que a população confia na atuação do poder público. Se, por exemplo, você receber um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, depois esse alvará não poderá ser desfeito por um vício que não deu causa, como a emissão de um agente de fato, por exemplo. Portanto, o enunciado trata justamente do princípio da segurança jurídica. Então, é importante que vocês entendam que o princípio da confiança também ele é chamado de princípio da segurança jurídica. Ah, professor, então quer dizer que um ato administrativo que contraria a lei, ele tem os seus efeitos? Isso, tem efeito. Até que eu me manifeste dizendo que ele perde o seu efeito por conta da anulação. Tá bom? Por quê? Porque se todo ato que eu criasse automaticamente não tivesse feito, eu tinha uma insegurança jurídica. Então, a ideia da segurança jurídica é o quê? É resguardar. Ponto importante, resguarda-se o direito adquirido das pessoas de boa fé quando tem anulação de um ato administrativo. Tá certo? Também vai ser princípio da segurança. Então, quando eu decreto a anulação de um ato administrativo, se o Joãozinho estava de boa fé aqui, e ele realizou algum tipo teve algum direito com base naquele ato administrativo que foi chamado de ilegal e foi determinada a sua anulação, tá? Se eu estou de boa fé, eu vou continuar com o meu direito adquirido, porque mesmo ele sendo anulado, eu continuo com o direito adquirido por conta da confiança que o cidadão de boa fé tem na administração pública. Isso dá estabilidade para as decisões da administração pública, tá? Questão 6, excelente questão. O princípio da confiança, juntamente com o princípio da segurança jurídica, começou a cair bastante. 2023, várias e várias provas começaram a cobrar isso. Então, fique atento com relação a essa questão, tá bom? Vamos agora resolver a questão de número 7. Para vocês, assim, ó. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, ele pede a correta. O princípio da legalidade veda a administração à prática de atos inominados. O que é ato inominado? É um ato que não tem repercussão na lei, é um ato sem efeito previsto na lei, embora sejam permitidos aos particulares. Tranquilidade total, é o gabarito. Então, o que é um ato inominado? É um ato que não tem previsão legal. Isso impede. O princípio da legalidade veda a administração pública criar ato que não tenha repercussão na lei. Tudo que você, futuro servidor público, for fazer tem que ter previsão na lei. Até porque as atribuições do seu cargo, chamadas de suas competências, estão previstas na lei. Se você vai ocupar um cargo de técnico, de analista, de guarda, de polícia militar, você tem que atuar somente nos limites de sua competência, que a lei determina. Então veja que os atos administrativos, todos eles têm que ter um respaldo legal, uma previsão legal. O que veda, o que proíbe a prática pela administração pública do que chamamos atos inominados. Já para os particulares não tem problema, porque os particulares são livres para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tá bom? Então, letra A é o gabarito aqui da nossa questão. Bora ver a letra B? Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está prescrito em lei e abster-se de atuar quando a lei proibir. Claro que não, né, pessoal? Quando falamos em reserva legal, estamos falando de procedimento formal, de tipo de lei para cada situação. Então, por exemplo, se eu quero cuidar de uma comunicação entre órgãos, tem que ser um ofício, tem que ser uma conduta específica com respaldo na lei. Se eu quero, por exemplo, realizar regulamentar uma determinada matéria, tem que ser lei específica. Então, quando eu falo em reserva legal, eu estou falando em procedimentos que devem ser observados para lei específica, cuidando de matérias específicas, que nada tem a ver com a proibição de fazer aquilo que a lei prescreve. Então, já ficou errado. Olha a letra C. A letra C fala assim: a utilização da prova emprestada nos processos administrativos disciplinares ofende o princípio da legalidade. Claro que não. Claro que não. Não ofende o princípio da legalidade. Ficou errado isso aqui, tá? Legalidade tem uma outra conotação. Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva,
com relação aos direitos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Absurdamente errado, tá? E letra E, aplica-se a teoria do fato consumado, no caso de remoção do servidor, que acompanha a cônjuge em virtude de decisão judicial liminar. Ele também viajou aqui legal, gabarito vai ser, como nós vimos, letra A de aprovado, tá bom? Outra questãozinha bem tranquila, bem nivelada. Bom, deixa eu pegar aqui, olha só, o ato inominado é aquele ato que possui, nominado, né, que possui previsão legal, estando o ato a alcançar determinado fim. Por exemplo, para punir o servidor, a legislação nomina, entre outros, o ato de demissão. Então, tudo que a administração pública for fazer tem respaldo legal. Eu vou chamar de ato administrativo nominado. O ato administrativo inominado, ele é proibido pelo princípio da legalidade. Anote isso. Questão de número 8. Questão 8 fala assim, galera, vamos lá. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a... Aí você vê ética, impessoalidade, conveniência. Meu Deus, professor, pelo amor de Deus. Pessoal, é isso. É isso. As questões de moralidade, publicidade, eficiência não caem mais. Elas estão caindo dentro da aplicação prática. Veja que é bem simples a questão. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, ele viola qual princípio? Princípio da ética. Professor, esse princípio existe? Existe. É princípio expresso? Não, é implícito. O princípio da ética está no decreto federal que regulamenta, né, a conduta dos servidores federais, chamado de Código de Conduta, ou Código de Ética da Administração Federal. Ok? Então veja que o princípio da ética é aquele princípio que vai balizar, determinar o comportamento dos servidores. Beleza? Então isso aqui vai ser letra A, onde ele fala em honesto e desonesto. Professor, não seria moralidade? Não, é ética mesmo. Vamos observar? O Código de Ética Profissional, que é uma lei infraconstitucional, vai trazer esse princípio. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Isso aqui vai ser princípio da ética no serviço público. Assim não terá que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo e injusto, conveniente e o inoportuno, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Então, o servidor público ele não vai analisar somente sob o ponto de vista legal e ilegal, oportuno e inoportuno, mas ele tem, sobretudo, que analisar todas as suas ações entre o que é honesto e o que é desonesto. Então, algo que é legal e for desonesto, ele tem que ficar com algo que é legal. Se algo for legal, mas se algo for honesto e algo for ilegal, ele tem que ficar com o honesto. Essa é a ideia. Isso está dentro do princípio da ética. Guarde isso, tá bom? Outro princípio extremamente importante. Vamos agora à questão 9 no nosso próximo bloco, nosso último bloco sobre princípios. Vamos falar aqui sobre questão 9, tá bom? Forte abraço, volto já, valeu. Fui, pessoal. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Professor Luciano dando continuidade ao estudo de Direito Administrativo em questões. Hoje o tema é especialíssimo. Não tem questão, não tem prova de Direito Administrativo sem cobrar poderes da administração pública. Meus queridos, tem que saber poder da administração pública porque você precisa ser o próximo aprovado. Então vamos lá. O papo hoje sobre poderes da administração pública em questões, em exercícios, tá? Galera, olha só, quando falamos dos poderes, a gente tem que lembrar exatamente sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e que os poderes constituem exatamente prerrogativas que colocam a administração pública acima de todos os jurisdicionados. Repare que a administração pública realmente está acima de todos nós. A administração pública ela tem a sua supremacia garantida por esse princípio trazido ali pela doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Todavia, a gente tem que lembrar o seguinte, que a supremacia do interesse público sobre o privado vai trazer para a administração pública prerrogativas. E é exatamente desse ponto, nas prerrogativas, que nós temos aqui os poderes da administração pública. Ora, se a administração pública está acima de todos nós, é claro que ela tem poderes. É exatamente por isso que nós estudamos os poderes da administração pública. São necessários a concessão desses poderes para que o poder público possa alcançar o interesse público, para que a administração pública possa alcançar os fins designados, ora pela Constituição, ora pelas leis infraconstitucionais. Então, diante disso, eu quero apresentar no primeiro momento, antes da resolução das questões, os poderes da administração pública. Veja aqui comigo aqui que nós temos
como poderes da administração pública, o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder de polícia. E aí a gente precisa também lembrar das características desses poderes. Os poderes da administração pública são marcados pela característica da irrenunciabilidade, na medida em que a administração pública não pode renunciar, não pode dispor dos seus poderes, tá? Nós também precisamos lembrar da característica da instrumentalidade. A administração pública vai utilizar os poderes como verdadeiros instrumentos de alcance da supremacia do interesse público sobre o privado. E, claro, a indisponibilidade. Ou seja, o interesse público ele não pode ser afastado de todas as ações da administração pública em exercício dos poderes, tá? Então, 3 características remontam exatamente os poderes da administração pública. São eles a irrenunciabilidade, anote, extremamente importante, tá? A instrumentalidade, a indisponibilidade. Bacana? Então, eu tenho aí os poderes. Deixa eu só falar rapidamente de cada um desses poderes. Olha só, eu vou começar aqui pelo poder vinculado. Quando falamos em poder vinculado, nós temos ali a ideia de que os atos da administração pública são vinculados à lei. A administração pública, todas as vezes que for realizar algum tipo de ato, existe o vínculo à lei. Da mesma forma, nós temos o poder discricionário, que é como se fosse o contrassenso. No poder discricionário, nós temos uma liberdade que o gestor tem de analisar a oportunidade e conveniência ali na tomada de decisões. Então, o poder vinculado são aqueles poderes que a administração pública tem de atuar conforme a previsão legal. O poder discricionário é aquele poder que a administração pública tem de analisar o caso concreto, analisando a oportunidade e conveniência, tomar aquela decisão. O poder hierárquico vai ser aquele poder consubstanciado em organização da administração pública. Dentro do escalonamento de competências, a administração pública precisa dessa organização para que ela possa alcançar ali o fim designado pela própria Constituição. Poder regulamentar é o poder de emanar atos normativos secundários, regulamentando leis que já foram criadas pelo poder legislativo. Então, a administração pública, poder executivo, pode criar, por exemplo, um decreto, pode criar ali uma resolução, sempre regulamentando leis que já foram criadas pelo poder legislativo. Lembrando que esse poder regulamentar é o poder que a administração pública tem de criar, repito, esses atos normativos secundários, ou também chamados de atos infralegais. Tá? Exemplo mais claro vai ser o decreto. Poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de impor sanções para os seus servidores todas as vezes que os servidores eles violarem condutas de preceitos de ordem funcional. Mas também vale observar que o poder disciplinar vai ser aplicado para os particulares que de certa forma têm algum tipo de vínculo com a administração pública. Legal? Claro, poder de polícia, um dos mais importantes, aquele que sempre vem nas provas. Nada mais é do que o poder que a administração pública tem de limitar o direito do cidadão buscando o bem da coletividade. Agora, esse poder, ele resvala na necessidade de respeitar os direitos e garantias fundamentais. Todas as vezes que a administração pública limita o direito do cidadão, tá? Em exercício do poder de polícia, tá bom? Nós temos ali o respeito que também a administração pública tem com os direitos fundamentais. Vamos lá, a nossa primeira questão exatamente sobre isso, fala o quê? No que tange aos poderes administrativos, é correto afirmar que quando o poder público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder, claro, meus queridos, eu acabei de falar para vocês, que é o poder, né, de polícia que restringe direitos individuais. Agora, tem que respeitar os direitos e garantias fundamentais. A administração pública pode, eventualmente, restringir algum tipo de direito, liberdade, desde que respeitem os direitos fundamentais, tá? Então, eu vou encontrar isso aqui, o gabarito vai ser o quê? Poder de polícia. O que é o poder de polícia? Anote. É o poder que o Estado tem de, anote, restringir, limitar ou condicionar o exercício de direitos e de propriedade em benefício do interesse público. O que o poder de polícia não faz é retirar o direito, mas sim condicionar o seu exercício para o bem-estar coletivo. Isso quer dizer o quê? Que a administração pública ela pode muito bem condicionar um exercício, um direito seu, buscando sempre o bem da coletividade. Não pode, por exemplo, a administração pública limitar o seu direito, restringir o seu direito, condicionar o exercício do seu direito sem que haja a busca pelo interesse público. Sempre tem que ter a busca do interesse público, ou seja, a administração pública limita o direito de um em detrimento,
né? Aliás, em razão do interesse de uma coletividade, que é muito mais importante do que o interesse individual de uma única pessoa. Tá bom? Beleza? Ficou redundante, mas não tem problema. Próxima questão, questão número 2 na tela para vocês. Questão fala assim, ó. Considere as seguintes afirmativas quanto ao poder de polícia. Quanto às competências e à forma, o poder de polícia deve observar também as normas legais pertinentes. Queridos, vocês já aprenderam que poder de polícia é o direito, né, o poder relacionado exatamente a limitar o direito dos cidadãos. Claro, e vocês aprenderam também que a administração pública, quando limita o direito do cidadão, tem que respeitar as normas legais pertinentes, não pode ser abusivo, tá? E o poder de polícia ele tem que ser marcado pela característica de buscar concretizar o interesse público. Então veja que essa primeira proposição está corretíssima. Vamos ver aqui a proposição número 2. Quanto aos fins, o poder de polícia só deve ser exercido para atender o interesse público. A autoridade que se afasta da finalidade pública incidirá em desvio de poder e acarretará a nulidade do ato com todas as consequências na esfera civil, penal e administrativa. Perfeito, queridos, perfeito. Todas as vezes que a administração pública violar a legitimidade do exercício do poder de polícia, ou seja, quando houver a restrição, quando tiver ali o condicionamento do exercício do direito do cidadão, sem contudo estar, né, fundamentado ali pela necessidade de conclusão do interesse público, nós temos ali uma violação que vai ter um desvio na finalidade, porque a finalidade do exercício do poder de polícia vai ser o quê? Concretização do interesse público. Quando o interesse público ele não é buscado no exercício pelo poder público do poder de polícia, nós temos ali, claro, uma nulidade, porque nós estamos diante de uma violação à lei, tá bom? E claro, nós teremos que ter a nulidade desse ato de exercício de poder de polícia que não buscou a lei do interesse público. Perfeito a proposição, né? Letra B de segunda proposição está extremamente correto. Vamos aqui à terceira. Quanto ao objeto, ou seja, quanto ao meio de ação, a autoridade sofre limitações, mesmo quando a lei dê várias alternativas possíveis. Há aqui a aplicação de um princípio do direito administrativo, a saber, a proporcionalidade dos meios aos fins. Isso equivale a dizer que o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público. Perfeito, meu amigo. Claro, o exercício do poder de polícia, ele também deve estar em consonância com o que chamamos proporcionalidade. Eu não posso limitar, restringir, condicionar direitos sem buscar o interesse público ou buscando satisfação de interesse pessoal, porque deve ser nulo, isso não está de acordo com a proporcionalidade. Eu não posso, por exemplo, restringir, né, o direito do cidadão para uma finalidade que não seja interesse público, porque se isso acontece, nós temos sim a violação quanto ao seu objeto. Perfeito? Então, proposição 1 correta, proposição 2 correta, proposição 3 correta. Vamos lá, a nossa próxima proposição. 4. Quanto à quantidade, o poder de polícia pode se abster-se de cumprir suas prerrogativas por falta de recursos e pessoas, visando salvaguardar o direito dos prestadores de serviço público. Claro que não, pessoal, porque direito do exercício do poder de polícia é um dever. A administração pública, ela vai ali exercer o direito, a prerrogativa que ela tem, né, de limitar o direito dos jurisdicionados, mas ela precisa cumprir as suas prerrogativas, porque se a administração pública não cumpre as suas prerrogativas relacionadas ao exercício do poder de polícia, ela descumpre a lei. Então é como se fosse a lei determinando assim, ó, ou a administração pública vá lá, ele limite o direito do cidadão, restringe o direito do cidadão ou condicione o exercício do direito do cidadão para buscar salvaguardar o interesse da coletividade ou o interesse público, tá? Você tem que fazer isso, porque se você não fizer, você já está incorrendo em violação à lei. Então, não deve abster-se de cumprir as suas prerrogativas, até porque as prerrogativas, que são os poderes da administração pública, quando não exercidos, não conseguimos alcançar o interesse da coletividade. Logo, a proposição de número 4 está errada. Gabarito vai ser o que, galera? 1, 2 e 3 estão corretos, letra A de aprovado, beleza? Beleza, vamos lá. O que vai fundamentar, o que é importante sabermos aqui? Os poderes da administração pública, galerinha, são o quê? Irrenunciáveis para atender o interesse coletivo.
A administração pública não pode dispor, não pode renunciar do exercício das suas prerrogativas para buscar o interesse público. Ora, a lei que vai dizer, a administração pública, todas as vezes que você precisar, você pode exercer o seu poder de polícia, o seu poder hierárquico, o seu poder regulamentar, para que você possa alcançar o interesse público. Então, ali, pela característica, inclusive, da instrumentalidade, eles funcionam como verdadeiros instrumentos de alcance do interesse público. Guarde isso, importante, tá bom? São irrenunciáveis. Próxima questão, vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito dos poderes da administração. Beleza. Letra A. O gênero desvio de poder comporta duas espécies, abuso de poder e excesso de poder. Opa, vamos lá. Queridos, veja comigo aqui, ó. Aqui está errado, ele está pedindo a correta, mas a letra A está incorreta. Por quê? Deixa eu explicar para você. Aqui nós temos, é o contrário. Nós temos aqui o abuso de poder como gênero, em que eu tenho como espécie duas, o excesso de poder e como também tenho, né, temos também aqui o desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Beleza, galera? Então veja. Abuso de poder é uma expressão genérica. Quando a gente fala de abuso de poder, a gente exatamente trata de uma expressão genérica em que nós temos duas espécies. Uma que tem vício na competência, é o excesso de poder. Por exemplo, aquele agente público que atuou além da sua competência, ele extrapolou a competência que a lei lhe entrega, excesso de poder. E a outra vai ser desvio de poder ou desvio na finalidade, quando você desvia-se da finalidade pública para, por exemplo, buscar uma finalidade particular ali no exercício do ato do poder, no exercício do ato administrativo. Então aqui a questão está errada porque ele disse o quê? Disse o contrário. A questão está incorreta porque ele falou que o abuso de poder, aliás, o desvio de poder comporta duas espécies. Não, ficou errado, tá bom? Letra B, como regra, o desvio de finalidade materializa-se como uma espécie de vício sanável. Nunca! Desvio de finalidade não é sanável não, meu amigo. Se você desviou da finalidade, anulação do ato administrativo. Ficou errado. Letra C. Designa-se como poder vinculado, né, ou regrado aquele que a lei atribui certa margem de liberdade. Não. Margem de liberdade vai ser poder discricionário, tá? É só lembrar. No poder vinculado, a administração pública fica vinculada às suas atividades, às suas atuações, à lei. Então não tem liberdade. Já no poder discricionário, aí sim é que nós temos a liberdade, tá bom? Então, letra C está incorreta. Letra D. O poder regulamentar refere-se à possibilidade dos chefes de poder legislativo editarem atos administrativos gerais. Está errado, pessoal. Poder regulamentar fala-se dos chefes do poder executivo, presidente da república, prefeito, governador, tá? O que é o poder regulamentar? Nada mais é do que a prerrogativa que a administração pública, de através dos chefes do poder executivo, governador, presidente, prefeito, emanarem atos infralegais, tá bom? Ou atos normativos infralegais, não atos administrativos gerais. Ficou errado, né? Absurdamente errado a letra D de dado. Claro que vai ser o nosso gabarito, letra E, né? Para a corrente majoritária, da doutrina, abuso de poder sempre pressupõe que um agente competente, enquanto concernente à corrente minoritária, admite o abuso de poder praticado por autoridade incompetente. Perfeito, é o nosso gabarito. Beleza? Foi o que eu acabei de falar para você. Quando eu tenho ali o excesso de poder, eu tenho um vício na competência. Quando eu tenho um desvio de poder, eu tenho um desvio, né, na finalidade, vício de finalidade. E lembrando que o vício de finalidade não pode ser sanável, tá? Atos vinculados ou regrados, editados sem qualquer margem de liberdade. Poder normativo ou regulamentar, prerrogativa reconhecida da administração pública para editar atos normativos para fiel execução da lei. Por exemplo, os decretos. Tá bom? Questão 3. De acordo com o Di Pietro, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo. O poder, aí ele vai dizer aqui, ó, abre a lacuna, né? É o que cabe à administração pública de apurar infrações e aplicar penalidades. Aí ficou fácil, galera. Qual é o poder que dá a possibilidade da administração pública apurar eventuais atos, né? Atos ou infrações e aplicar penalidades? Claro que vai ser o poder disciplinar. E aí ele pede outro, veja comigo, ó. Aos servidores e às demais pessoas sujeitas à
Aí ficou fácil, disciplina administrativa. Vai ser o poder disciplinar e, claro, disciplina administrativa. Professor, servidores públicos e pessoas sujeitas à disciplina administrativa? Sim, pode ser inclusive a um particular. Professor, o particular recebendo uma sanção do poder público, posso falar que ali existe o poder disciplinar? Sim. Cuidado, galera, o poder disciplinar ele não é aplicado somente ali no âmbito do servidor público, não. Até particular que tem um vínculo com a administração pública pode sofrer sanções em exercício do poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de regular as condutas dos seus servidores, aplicando sanções e apurando infrações, tá? Da mesma forma aos particulares, quando esses particulares têm algum tipo de vínculo com a administração pública. Beleza? Então, tá aí. Letra C é o nosso gabarito. Poder disciplinar constitui punições em caso de infrações administrativas praticadas pelos servidores públicos e também particulares que possuem algum vínculo jurídico ou contrato. Em regra, manifesta-se por meio da competência discricionária, né? Ou seja, aqui analisa-se oportunidade e conveniência para eventualmente instaurar um procedimento, tá? E ele origina-se do poder hierárquico. Poder de polícia, poder disciplinar, eu quero que depois faça a leitura porque é extremamente importante. Questão 4, a respeito dos poderes da administração pública, ele pede a incorreta. Veja aí, está pedindo a incorreta acerca dos poderes da administração pública. Vamos atrás dessa incorreta. Letra A, no que diz respeito ao poder vinculado da administração pública, a liberdade de ação é mínima, pois o gestor deverá realizar a ação administrativa adstrita aos comandos da lei. Perfeito. Isso é realmente o conceito de poder vinculado. Poder discricionário é aquele em que pode ser exercida uma margem de escolha, oportunidade e conveniência por parte do agente. No entanto, há determinados elementos na manifestação desse poder que são vinculados. Perfeito, também está correto, tá? Porque assim, pessoal, embora nós tenhamos ali a possibilidade do gestor tomar uma decisão dentro de uma parcela de liberdade, analisando oportunidade e conveniência dentro do poder discricionário, ele não pode se afastar da lei. Mesmo em exercício do poder discricionário, quando eu tenho uma liberdade para tomar uma decisão, eu não posso ir de encontro à lei. Então, corretíssimo a letra B. Letra C, o poder discricionário não se exerce sem que sejam respeitadas normas e princípios aplicáveis ao direito administrativo. Beleza, porque, repito, mesmo que estejamos diante da liberdade de analisar a oportunidade e conveniência, tem que respeitar as normas e os princípios aplicáveis ao direito administrativo. Letra D, os poderes de comando, fiscalização, obediência, delegação e avocação, que é chamar para si, decorre do poder hierárquico da administração. Perfeito. Falou em hierarquia, lembrem-se da organização que a administração pública tem. A todo momento nós temos fiscalização, obediência, delegação, você entregar uma competência para um outro dentro da sua linha hierárquica. Avocar é chamar para si de um inferior, uma competência inferior ou superior, chama para si, desde que não seja competência exclusiva. Então, repare que para que eu possa ter uma avocação, que é chamar para mim uma competência de um inferior hierárquico, é necessário que exista a hierarquia. É necessário que exista esse escalonamento, essa organização distribuída de competências no âmbito da administração pública. Ok? Então, está correto. Letra E. São características do poder de polícia: a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade, a não submissão ao controle judicial. Errado, meus queridos, já encontrei o gabarito, tá? A não submissão ao controle judicial. O que é isso? Poder de polícia não se sujeita ao controle judicial? Claro que se sujeita, meus queridos. O Poder Judiciário ele pode muito bem avaliar a legalidade, sob o ponto de vista da legalidade, de uma conduta em exercício do poder de polícia. Então, se sujeita sim ao controle judicial. O Poder Judiciário pode muito bem analisar, sob o ponto de vista da legalidade, as condutas de exercício do poder de polícia advindos da administração pública. Então, está errado. Mas quando fala que o poder de polícia realmente é discricionário, está correto, porque analisa-se oportunidade e conveniência para exercer a limitação do direito dos administrados. Ele tem autoexecutoriedade, porque o poder de polícia não precisa de uma autorização do poder judiciário para ser executado. Coercibilidade, agora, o único erro aqui vai ser exatamente a não submissão. Pelo contrário, é submisso ao controle jurisdicional.
Beleza? Me despeço por aqui, encontro você no nosso próximo bloco. Valeu, pessoal! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,